tarde hoje. Como é que você está? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Como que você está se sentindo? Espero que você esteja se sentindo bem. Se você não estiver se sentindo bem, ore a Deus, coloque a Deus todas assim, fala com Deus, conversa com Ele, desabafa com Ele. Você talvez não escute a voz dele, mas você vai ver que Ele vai te mostrar de alguma forma que você é importante para Ele, que Ele está te escutando. De alguma forma ele vai te mostrar o quanto você é amado por ele, o quanto você é querido por ele. Então assim, preste atenção, sabe? Preste atenção assim, você às vezes, na verdade a gente não escuta a voz de Deus assim, escutar a voz igual você está escutando a minha voz, mas nós escutamos Deus através de vários gestos, várias coisas que vão acontecendo na nossa vida, sabe? Que você fala, puxa, eu orei a Deus, eu conversei com Deus sobre aquele assunto, sobre aquela pessoa que me magoou, sobre aquela pessoa que me deixou chateada, sobre aquela pessoa que não gosta mais de mim, que me humilhou, que me massacrou. Eu conversei sobre ela com Deus e de repente ela está passando por isso, ou de repente Deus me fez esquecer essa pessoa, de repente essa pessoa, eu vi essa pessoa me traindo, então Deus está me abrindo os meus olhos para que eu não fique enganada. A pior coisa, gente, é a gente ser enganada. A pior coisa é a gente não saber do que está acontecendo à nossa volta. E o único que sabe de todas as coisas que as pessoas estão pensando, estão falando, de que forma estão agindo, é Deus, Pai de Jesus, o dom desse céu aqui maravilhoso, ó. Hoje, graças a Deus, ele deixou não choveu, não fez frio, mas também não fez muito calor. Deixou assim, tem uma manga ali, gente. Deixou assim um tempo bem gostoso, bem agradável. Agora tá ventando, ó. Está ventando aqui. Nós vamos pegar uma manguinha aqui, ó. Abençoada por Deus. Olha, gente, que manga deliciosa, ó. Ai, tá bem gostoso agora. Aquele ventinho mais fresquinho. Gente, estava um calor, lembra? Um calor, olha nos outros vídeos aí. Um calor assim de que eu pensei que eu fosse morrer. Verdade, um calor que eu achei que eu não fosse suportar. Insuportável, assim, de 600 graus. Quase que eu derrubei a manequim ali, gente. Então, eu espero que você confie em Deus. Tem que orar sem cessar, gente. Orar de manhã, orar à tarde, orar enquanto estiver cozinhando, orar enquanto estiver lavando vasilha, orar quando estiver quando estiver limpando a casa. Orar quando estiver lavando as roupas, orar sem cessar. Na hora que você quiser desabafar, você vai para o seu quarto e você fica quietinho, conversando com Deus ali, batendo um papo com Deus, falando com Deus ali sobre a sua vida, sobre as suas coisas, sobre os seus sentimentos, sobre as pessoas que te fazem mal, sobre as pessoas que te fazem bem, sobre os seus sonhos. Fala com Ele as suas vontades. Ele é o seu melhor amigo, Ele é seu advogado, Ele é sua família, Ele é seu filho, Ele é seu marido, Ele é seu namorado, Ele é o seu tudo, Ele é o nosso tudo, gente. Deus é nosso tudo. Deus é nossa vida. Eu estava até conversando com uma pessoa, né, um amigo meu, que ele tá com um problema no coração, e eu estava comentando com ele a respeito de uma cirurgia que eu vou ter que fazer do rim, e eu falei com ele assim: "Não, eu vou deixar assim, na hora que tiver de fazer mesmo, que for necessidade de fazer, assim, tem que fazer e não tem outro jeito, que é tirar o meu rim, né. Meu rim direito tinha que ter ser retirado, mas eu tô deixando". Aí ele falou assim: "Você não tem amor à sua vida não?" Eu falei: "Não tenho amor à minha vida. Eu não tenho amor a essa vida, gente, não tenho apego a essa vida, eu não fui feliz. Meus 47 anos que eu estou viva, eu não senti felicidade, eu não senti, assim, os seres humanos estão cada vez mais cruéis, eles acham que são donos da verdade, eles querem nos julgar, nos condenar, eles o tempo todo querem nos humilhar, só querem ostentar, só querem achar que eles são maiorais, que na verdade, são todos, gente. Não são só os ricos, não, são todos, todas as classes. Eles querem só assim massacrar o outro ser humano, colocar o ser humano para baixo. Os meus 47 anos de vida, nada mudou. Mudou assim para melhor, assim, para me ver, poxa, vale a pena estar vivo agora. Não, não. Eu falei com ele, eu não tenho amor à vida. Eu até pago, gente,
não sei se vocês pagam, mas eu pago aqui um plano de caixão. Eu pago o meu caixão e vem o funeral junto, só que funeral eu não quero funeral. Eu quero assim, morreu, coloca no caixão, não precisa de flor, enterra. Então, só isso que eu quero. Não quero ninguém olhando para minha cara, não quero noite, que os outros passam a noite ali, porque você tem que fazer para os outros e eu tenho que fazer para as pessoas enquanto as pessoas estão vivas. Depois que a pessoa está morta, não adianta fazer nada para ninguém, não. Não adianta fazer para mim nem para você. Então, vamos orar agora, vamos contar para Deus os nossos problemas, vamos pedir permissão a Deus, vamos pedir, vamos glorificar a Deus, exaltar a Deus. Não precisa ficar nas esquinas, nem no púlpito de uma igreja, nem sentado numa igreja. Faça do seu corpo, da sua vida, da sua casa, do teto onde você mora, do quarto onde você reside, a sua igreja. Você é a igreja do Senhor, você é ovelha do Senhor. Então, o seu pastor é Deus, é o Pai de Jesus. Ele é o único, ele e Jesus Cristo são únicos que são santos, que não tiveram pecado. Todos nós nascemos em pecado. Aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Então, nós temos que realmente nós temos que ficar de olho na palavra de Deus, saber, Deus fica irado, Deus fica bravo, Deus é vingativo, Deus deixa matar, Deus permite várias coisas acontecerem, e é por isso que nós estamos estudando aqui mais a palavra de Deus. Nós estamos agora em 1 a Crônicas, é o Antigo Testamento, tá, gente? Ó, 1 a Crônicas, capítulo 2, versículo 1. Estes foram os filhos de Israel. Israel, gente, o nome dele antes era Jacó. Jacó lutou com um anjo. Jacó, quando lutou com o anjo, ele ganhou. Aí o anjo perguntou, qual que é o seu nome? Ele falou, Jacó. Aí ele falou assim, não, agora o seu nome vai ser Israel. Israel, não tem Israel que está tendo guerra? Israel, israelense? Então, aquele povo todo tem o sangue de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Eles tinham essa mania de mudar o nome. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, os filhos de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão, Dan, versículo 2, Dan, José, que é o José do Egito, que os irmãos venderam ele, né, como escravo, e ele foi vendido lá no Egito. Ele foi trabalhar ali na casa do chefe do exército do faraó, e a mulher do faraó ficou doidinha com ele, não quis nada com ela, porque ele é temente a Deus, temente o patrão dele também. Aí ela fingiu, ela rasgou as vestes dela e falou que ele estava querendo fazer uma coisa com ela. O chefe do exército prendeu ele, ele ficou muitos anos preso com a permissão de Deus. Foi ele que tinha dois presos, o copeiro e o padeiro. O copeiro e o padeiro tiveram sonhos, e eles acordaram, contaram os sonhos para José. José, com a presença de Deus na vida dele, com o Espírito de Deus, falou qual que era, decifrou os sonhos, falou o que significava os sonhos. Nisso, os sonhos deu certo, o copeiro voltou para o faraó, para servir o faraó. José, antes do copeiro entrar para o palácio do faraó, falou com o copeiro, não se esqueça de mim. Deus permitiu que o copeiro esquecesse de José por muitos e muitos anos. Aí Deus deu um sonho para o faraó, 2 sonhos. E aí Faraó pediu que todos os deuses deles, os sacerdotes deles lá, porque o Egito cultua outros deuses, aí pediu para que todos adivinhos, pessoas que ele acreditava, falasse o que estava no sonho, e aí ninguém adivinhava. Aí nisso ele começou a ter pesadelos durante a madrugada, o Faraó, claro que foi Deus que fez isso para ele, Deus Pai de Jesus. Aí o copeiro se lembrou de José depois de muitos e muitos anos. Falou, ai, tem um cara chamado José que está preso. Ele ficou preso junto comigo com o copeiro. Nós tivemos 2 sonhos, cada um teve um sonho diferente. E ele adivinhou os sonhos. E ele pode fazer isso com o senhor. Então eles mandaram, o faraó mandou pegar José, que estava preso lá no Egito.
dar banho nele, arrumar o cabelo dele para chegar até a presença do faraó. E nisso Deus foi lá no ouvido de José e decifrou para José o sonho. E aí José, como decifrou, 7 anos de abundância e 7 anos de muita fome. E o rei do Egito, o faraó, perguntou: o que eu devo fazer? Ele falou assim: o senhor deve colocar um homem de confiança, né? Para que esses 7 anos de muita abundância, o senhor deixe um pouquinho desse, né? De cevada, de tudo que está de abundância, para os momentos difíceis que vai ter em todo lugar aqui na região todinha. E aí ele falou assim: então vai ser você, eu vou te dar o meu anel, você vai ser o segundo depois de mim. José do Egito, né? José é filho de Jacó. Ele é israelense, israelita, José. E nisso, quando veio a grande fome para todo Canaã, para todo o Egito, toda aquela região, o povo ia até José para comprar, até lá no Egito, para comprar alimentos. Aí José, ele se lembrava dos irmãos, mas os irmãos não se lembravam mais de José, porque se passaram vários anos, José estava diferente, com roupa diferentes, acharam que José já tinha até morrido. José viu eles lá, aí depois José prendeu eles. José teve um certo tipo de mágoa, de ressentimento dos irmãos. Aí, nisso, ele prendeu os irmãos, mas depois ele conversou com Deus, orou com Deus, falou sobre os irmãos com Deus. Aí depois ele pediu que trouxesse o irmão dele, porque era o mesmo Benjamim, o irmão mais novo dele, era da mesma mãe, do mesmo pai, né, o Jacó. Aí ele pediu que Jacó viesse, o irmão dele viesse. Então o faraó falou assim: ah, traz sua família toda, José, para o Egito, deixa eles morarem aqui perto, porque tem 7 anos que eles têm que ficar aqui. Só que eles ficaram mais do que 7 anos. E Deus já tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó que ele iria triplicar, quadruplicar, que o povo israelense, israelita ia ser tanto que não ia ter nem como contar quantos seriam. E eles começaram a viver no Egito e ficaram por ali mesmo, não voltaram para a terra deles, e ali eles viraram escravos do faraó, né, que teve as 7 pragas aí. Então José, Jacó, né, os israelitas, israelenses, eles são um parente aí de Jacó, são descendentes, os mesmos sangue de Jacó, pai de José do Egito. Então, Jacó, né, que Deus mudou o nome dele para Israel, por isso que é Israel, israelense, israelita, são ver quantos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, 5. Zebulão, versículo 2, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser, 12 filhos, são 12 tribos de Judá. Versículo 3, os filhos de Judá foram Er, agora são os netos de Israel, os netos de Jacó. De Judá, o filho dele chamado Judá teve um filho chamado Er, um filho chamado Onã e um filho chamado Selá, 3 netos de Jacó, que Deus mudou o nome para ele de Israel. Ele teve esses 3 filhos com a filha de Sua. Sua é uma pessoa, Sua é o nome de alguém, a cananeia. Mas era Er, Er era o neto de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Foi o primeiro filho de Judá, que é neto de Israel, que o nome dele era Jacó. Desagradava a Jeová. Nossa, o primogênito de Judá desagradava a Jeová. Por isso ele o entregou à morte. Quem entregou o neto de Jacó, à morte? Deus, pai de Jesus, Jeová. Versículo 4. Tamar, a nora de Judá, lhe deu estes filhos, Pérez e Zera. Judá teve ao todo 5 filhos. Versículo 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Versículo 6. Os filhos de Zerá foram Ziri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 filhos ao todo. Versículo 7. O filho de Carmi foi Acar, que trouxe calamidade sobre o povo de Israel, quando foi infiel com respeito ao que havia sido condenado à destruição por Deus, pai de Jesus. Versículo 8. O filho de Etã foi Azarias.
Versículo 9. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jeramel, Rão e Quelubai. Versículo 10. Rão tornou-se papai de Aminadab. Aminadab tornou-se papai de Nasson, maioral dos descendentes de Judá. Versículo 11. Nasson tornou-se papai de Salma. Versículo 12. Boaz tornou-se papai de Obed. Obed tornou-se papai de Jessé. Versículo 13. Jessé tornou-se papai de Eliabe, seu primogênito. O que é primogênito? Que nasceu primeiro. Eu sou primogênita, porque eu fui a primeira que minha mãe pegou no hospital. Depois ela teve 2 filhos dela mesma. O segundo, de Simeia, e o terceiro. Versículo 14. De Netanel, o quarto, de Radai, o quinto. Versículo 15, de Ozem, o quinto é de Ozem. O sexto é de Davi. O sétimo, versículo 16, as irmãs deles foram chamadas Zeruía e Abigail. Os 3 filhos de Zeruía foram Abissai, Joabe e Azael. Versículo 17, Abigail deu à luz a uma pessoa chamada Amasa. O papai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Versículo 18. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com Azuba, sua esposa, e com Jeriote. E os filhos dela foram Gezer, Zobabe e Ardom. Versículo 19. Depois que Azuba morreu, Caleb se casou com uma mulher chamada Efrate. E Efrate lhe deu um filho chamado Ur. Versículo 20. Ur tornou-se papai de Uri, e Uri tornou-se papai de Bezalel. Versículo 21. Depois Esrom teve relações sexuais com a filha de Maquir, papai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando se casou com ela, e ela lhe deu um filho com 60 anos de idade, chamado Segube. Versículo 22. Segube tornou-se papai de Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Versículo 23. Mais tarde, Jesur e a Síria tomaram deles Avote Jair, junto com Kenate e suas aldeias dependentes, 60 cidades. Ele tinha 60 anos de idade quando se casou com ela. Ela lhe deu um filho chamado Segube. Versículo 22. Segube tornou-se papai de Jair. Jair teve 23 cidades na terra de Gileade. Jair era dono de 23 cidades na terra de Gileade. Só que no versículo 23, mais tarde, Jesur e a Síria é um país, né? Tomaram de Jair, deles, Avote Jair, junto com Kenate, as suas aldeias dependentes, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, papai de Gileade. Versículo 24. Depois da morte de Esrom, deixa eu ver quem era papai de Esrom. Foi Maquir. Maquir, pai de Gileade. Versículo 24. Depois da morte de Esrom, em Caleb Efrata, Abias, esposa de Esrom, deu-lhe um filho chamado Assur, papai de Tecoa. Versículo 25. Os filhos de Jeramel, primogênito de Esrom, foram Rão foi o primogênito, o primeiro a nascer. Bruna foi segundo. Orém, terceiro. Ozem, quarto. E Aías, quinto. Versículo 26. Jerameel teve outra esposa, chamada Atara. Atara foi a mamãe de Onão. Pensou se ia colocar o nome do seu filho? Onão. Versículo 27. Os filhos de Rão, primogênito de Jeramel, foram Maás, Jamim e Equer. Versículo 28. Os filhos de Onão foram Samai e Jadá.
Os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. Versículo 29. O nome da esposa de Abizur era Abiail. Abiail que lhe deu estes filhos. O nome dos filhos de Abiail com Abizur era Abã e Molide. Versículo 30. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. Mas Selede morreu sem filhos. Ai, o filho dele morreu sem filhos. Mas Selede era uma mulher? Versículo 31. O filho de Apaim foi Ize. O filho de Ize foi chamado Sezã. E o filho de Sezã chamou-se Alai. Versículo 32. Os filhos de Jada, irmão de Semai, foram chamados de Jeté e Jonatã. Mas Jeté morreu sem filhos. Só Samai que teve filhos. Versículo 33. Os filhos de Jonatã foram Pelete. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeté e Jonatã. Mas Jeté que morreu sem filhos. Jonatã teve filhos. Os filhos de Jonatã foram Pelete e Zaza. Esses foram os descendentes de Jeramel. Versículo 34. Sezã não teve filhos. Sezã não teve filhos? Não teve filhos, apenas filhas mulheres. Sezã tinha um servo egípcio chamado Jara. Versículo 35. Sezã deu sua filha como esposa ao seu servo chamado Jara. E a sua filha lhe deu um filho chamado Ataí. O neto, né? O neto de Sezã. Versículo 36. Ataí tornou-se papai de Natã. Natã tornou-se papai de Zabade. Sezã não teve filhos, apenas filhas mulheres. Sezã tinha um servo egípcio chamado Jara. Versículo 35. Sezã deu sua filha como esposa ao seu servo Jara. E a sua filha lhe deu um filho a Jara chamado Ataí. Versículo 36. Ataí, neto de Sezã, tornou-se papai de Natã, e Natã tornou-se papai de Zabade. Versículo 37. Zabade tornou-se papai de Afial. Afilau tornou-se papai de Obed. Versículo 38. Obed tornou-se papai de Jeú. Jeú tornou-se papai de Azarias. Versículo 39. Azarias tornou-se papai de Elés. Elés tornou-se papai de Eleazar. Versículo 40. Eleazar tornou-se papai de Sismai. Sismai tornou-se papai de Salum. Versículo 41. Salum tornou-se papai de Jecamias. Jecamias tornou-se papai de Elisama. Versículo 42. Os filhos de Jecalebe, irmão de Jeramel, foram mesa de mesa mesmo. Seu primogênito foi o Mesa, que foi o papai de Zife. E os filhos de Maressa é bonito, Maressa, pai de Hebron. Versículo 43. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapuá, Requém e Semá. Versículo 44. Semá tornou-se papai de Rão, pai de Jorqueão. Requém tornou-se pai de Samai. Versículo 45. O filho de Samai foi Maom. Maom foi o papai de Bet-Zur. Versículo 46. Efa, concubina de Calebe, deu à luz Arã, Moza e Gázes. Arã tornou-se papai de Gázes. Versículo 47. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efa e Saaf. Versículo 48. Macá, concubina de Calebe, deu à luz uma pessoa chamada Seber e também Tirana. Pensou você colocar o filho do seu nome, o filho da Tirana, o nome de sua filha de Tirana? Versículo 49. Macá, a concubina de Calebe, também deu à luz a Saaf, papai de Madmaná, Madmaná e Seva, pai de Maquibena e Gibeá. Axa foi filha de Calebe. Versículo 50. Esses foram os descendentes de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, papai de Kiriat Jearim,
Versículo 51, Salma, pai de Belém. Nossa, colocar o nome da sua filha de Belém. Você acha que você tem alguma pessoa chamada Belém? E Afete, pai de Bet-Gader. Versículo 52, Sobal, pai de Queriate-Jearim, teve filhos. O nome dos filhos dele era Aroé e metade dos Menuotes. Versículo 53. As famílias de Quiriate-Jearim foram os Itritas, os Putitas, está falando aqui. Os Putitas. Versículo 55, ó. As famílias dos escribas que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas, Sucatitas. Esses foram os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Foi até o 55. Esses foram os filhos de Davi. Depois, no capítulo 3, vai ser os filhos de Davi.